Wagner. Né, não, né, não. Não, não é mesmo. Ele pisa na bola. Ah, imagina. Olha, eu conheço o Às Wagner, vezes. conheço o Wagner há uns 60 anos. Jamais, eu e o Carlos, conhecemos o Wagner há uns 60 jamais ele deu motivo para falar isso dele, viu? E olha, isso é calúnia aqui não. Aqui com a gente ele já deu, ele não gravou Não, não, algumas não. vezes. Isso é calúnia. Isso é calúnia. Não admito que falem isso. Não é assim, não. Tá gravando, tá gravando. Bom, Wagner, você quer que comece? Pode começar. Ah, então vou começar. Se chegar, a gente vai entrando aí, tá bom? Tá bom. Então, só como entrada, como eu tinha conversado aqui no começo, eu vou falar hoje de um assunto que eu sempre gostei. E, por sinal, quem me puxou a curiosidade ultimamente foi a Miriam, quando ela falou que o pessoal tinha sido escravizado lá no Egito, etc. e tal. Eu nunca tinha lido isso, então eu fui pesquisar e resolvi fazer essa pequena apresentação, né? Como eu já disse também, é um tema delicado, uma vez que porque se trata de um tema religioso. Então, eu vou evitar ao máximo de falar sobre o aspecto religioso. Eu só vou falar sobre o aspecto histórico, que é aquilo que eu pesquisei, aquilo que eu conheço um pouquinho mais. E, claro, fé é uma coisa que a gente acredita vendo ou sem ver. Então, fé não se discute. Então, eu vou tratar só de falar sobre o aspecto histórico daquilo que eu andei pesquisando sobre o Êxodo. É por isso uma coisa interessante que o Roberto estava falando, que ele é um egiptólogo. Ele acabou fazendo um curso longo eu fiz, sobre Egito. durou quase que um ano, né? Mas é muito bacana, muito legal. Eu, pelo menos para quem gosta, por isso que eu gosto de falar sobre o Egito, e eu achei na Rosa uma pessoa que bate com os meus gostos, porque eu sei que a Rosa também gosta do Egito, né? Bom, então, esse estudo através da arqueologia me interessa. E sobre esse aspecto eu vou tentar abordar, tá? Só sobre o aspecto da arqueologia e da história. Como eu já disse, o motivo desse trabalho foi uma curiosidade que eu tenho, porque eu andei vendo, eu já via há muito tempo atrás falarem sobre esse assunto nas televisões, em livros, etc. e tal, mas nunca se chega realmente a uma conclusão mais ou menos definitiva. E, na verdade, não se chegou até hoje a nenhuma conclusão definitiva. Eu sempre fiz as perguntas: os judeus foram ao Egito como escravos? Não sei. Aí eu fui atrás de ver se eles foram realmente como escravos para o Egito. Houve realmente o êxodo? O êxodo existiu, o êxodo, ou é uma, sei lá, uma fabulação religiosa, histórico-religiosa? Quando teria sido esse êxodo? Por que ele teria ocorrido? Qual teria sido o caminho que o pessoal percorreu durante o Êxodo? Né? É aquele que está escrito na Bíblia? Seria diferente? Eles atravessaram o Mar Vermelho a pé? Quer dizer, são perguntas que eu realmente me fiz e fui atrás disso. Né? Onde estaria localizado o Monte Sinai? Você sabe que há dúvidas da existência do Monte Sinai, aquele dito, falado no Êxodo. Não se sabe realmente onde ele estaria. Né? Bom, sem pensar nas respostas que eu encontrei, sem pensar que elas são inéditas, evidentemente muitas pessoas já pensaram sobre esse assunto, mas eu fui lá e achei algumas respostas que para mim me satisfizeram. Não sei se vai satisfazer aos outros. Repito, só sob o ponto de vista histórico. Mas acho que pelo menos com a pesquisa que eu fiz eu consegui acalmar as dúvidas que eu tinha. Wagner, se você puder passar para aí. Então, para a gente estudar o Êxodo, existem basicamente duas fontes de pesquisas. Fontes históricas sobre o povo hebreu, quer dizer, uma, você pode pesquisar através da Bíblia, no Antigo Testamento. Existem os 5 primeiros livros todos nós sabemos, os 5 primeiros livros da Bíblia é o Pentateuco, que é formado pelo Gênesis, pelo Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Claro que o ponto específico disso que a gente vai tentar abordar hoje está no capítulo do Êxodo.
Ainda dentro das fontes históricas sobre o povo hebreu, existe arqueologia, que pesquisa toda, faz escavações e, através de coisas encontradas, evidências encontradas, ela reconstitui a história, né? Então, a partir daí a partir desse segundo ponto, eu tentei fazer alguma pesquisa e chegar em algumas conclusões. Não, como está escrito aí, né? A questão do êxodo ainda é um assunto de pesquisa. Ele ainda não está realmente definido se teve, não teve, como foi. Não existe evidência científica do evento. Na realidade, não se descobriu nada que evidencie o êxodo. Não foi descoberto nada assim definitivo, que realmente fala, não, isso é o êxodo, né? Pode ser evidências indiretas, mas diretas até agora não se encontrou nada. As referências ao tema se encontram na Bíblia, como eu disse, lá no Pentateuco, especificamente no Êxodo. Mas continuam os estudos da arqueologia bíblica para encontrar possíveis evidências dos acontecimentos. Eu leio bastante sobre o tema arqueologia, e uma das coisas, o povo que mais investe em arqueologia bíblica é Israel. Os israelitas são atualmente o povo que mais investe em pesquisas científicas, arqueológicas, a respeito não só do Êxodo, mas a respeito de todos os temas bíblicos, né? Bom, finalmente, não há qualquer evidência escrita dos egípcios que se refira ao Êxodo. A gente sabe que, pela época que houve o Êxodo, os egípcios já tinham sua escrita. E a história é definida quando um povo escreve. Não há nenhuma evidência escrita que se refira ao Êxodo. Vamos em frente. Escrita egípcia, hein? Olha, eu peguei sei lá, de uma pesquisa que andei fazendo, uma cronologia bíblica sintética do Antigo Testamento. Então, aí a gente vê na primeira coluna, na coluna da esquerda, o ano e o que são anos aproximados, e o que teriam acontecido, os eventos bíblicos narrados no Antigo Testamento. E a gente vê aí, desde 1800 antes de Cristo, até aproximadamente 63 antes de Cristo, que é o que mais ou menos relata as histórias do Antigo Testamento. Então fala do Abrão, das histórias dos patriarcas, a formação do povo de Israel, fala do rei Davi, do Salomão, do Saul, enfim, fala de uma série de coisas, e cada coisa está relativamente datada com alguma aproximação. Mas quando eu estava olhando isso aí, eu verifiquei que não existe uma data do êxodo. Vocês podem ver aí. E o êxodo, quando foi? Realmente essa é a pergunta. Vocês devem saber que o Antigo Testamento ele foi escrito entre 600 e 500 antes de Cristo. Então, evidentemente, ele não, por essa data, a gente já sabe que ele não foi escrito por Moisés, né? Os 5 primeiros livros teriam sido escritos, religiosamente falando, por Moisés. Mas isso não foi verdade. Naquela época, na época do Moisés, ainda não existia escrita. A única escrita que existia naquela época eram os hieróglifos ou a escrita cuneiforme. Em hebraico ainda não se escrevia. A escrita hebraica apareceu aproximadamente no ano 700 ou 800 a.C. Tá? Então, evidências mostram que a primeira parte do Êxodo teria sido escrito por volta de 580, 550 a.C. Então, aquilo que está lá escrito, né, nessa parte do Êxodo, certamente era a coletânea de uma série de informações orais que foram passadas de pai para filho através das gerações, até que, finalmente, em uma determinada época, né, nesse caso aí, de 586 a 536 a.C., ele foi redigido. Tá? Vamos para frente. Bom, o começo, para a gente pegar, eu tentei pegar a história do começo, vocês vão ver a ideia que é pegar a história do começo e depois dar um desfecho. Vamos ver se eu consegui. O começo da rota para o Egito, né? Porque a gente quer estudar o Êxodo, para isso a gente tem que fazer com que o povo chegue ao Egito.
O povo, originalmente, Abraão saiu da cidade de Ur, que era uma cidade que ficava entre rios, na Mesopotâmia. Ela fica aí na figurinha da gente consegue ver, eu marquei com uma estrelinha, onde fica Ur, né? Então, por volta de 1800 a.C., algumas famílias saíram de Ur e foram entre rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates, eles foram se direcionando para o norte, em direção ali à cidade onde está marcado ali, Harã, né? Esses homens eles foram conhecidos como os Abirus. Eles eram conhecidos na história, eles são conhecidos como Abirus. Existe na escrita do pessoal da Mesopotâmia, escrita cuneiforme, existem referências aos Abirus. Abirus quer dizer homens da areia. E é provável que esse termo Abiru se refira, depois com algumas corruptelas de linguagem, tenha virado de Abiru, virou hebreus. Então, realmente, a origem dos hebreus é da cidade de Ur, na Mesopotâmia, e inicialmente eles se chamavam os homens da areia, porque eles fizeram esse percurso nas areias do deserto da Mesopotâmia, né? E de Abiru teria sido passado, o termo teria sido, vamos dizer, tido uma corruptela e passado a ser chamado, o pessoal passou a ser chamado de hebreu. Tá? Vamos para frente. Então, o pessoal foi até Harã e depois foi abaixando em direção ao Egito. A gente tem que fazer aqui uma pausa. Então, nós já temos que um conjunto de famílias que saiu de Ur foi para o norte e depois se dirigiu ao sul, para a região das terras de Canaã. Agora, a gente olha um pouquinho, historicamente, vamos olhar um pouquinho o que estava acontecendo no Egito. A história do Egito se divide, está aí no quadrinho número 1. O Império Antigo, que vai de 2686 a 2200 a.C., o primeiro período intermediário, depois o Império Médio, segundo período intermediário, que é aquele que vai nos interessar. Nós vamos fazer uma série de considerações, depois vocês vão ver por quê, nesse segundo período intermediário do Egito, que vai aproximadamente de 1730 a 1570 a.C. E, finalmente, Império Novo. Só para dar um esclarecimento histórico, é o seguinte, a cronologia, o Egito, quando ele era um país unificado, ou seja, o norte, o centro e o sul do Egito, quando eles estavam só sobre o domínio de um faraó, a gente fala que é um período antigo, ou médio, ou novo. Mas houve períodos em que o Egito ele era governado ao norte por um povo, o centro por outro povo e o sul por outro povo ainda. Esses períodos são chamados de períodos intermediários, tá certo? Quando no Egito não existe um faraó único para todas as terras do que a gente considera Egito, tá certo? Então, períodos intermediários são períodos que mais de um povo habitava o Egito. Tudo bom, graças a Deus. Eu sou Shirley, sou enfermeira. Tudo bem. Opa. Posso ir, Wagner? Segue. Bom, então tá. Então, a gente vê aí, a gente vai focar especificamente no segundo período intermediário, esse período que vai de 1800 a 1570, mais ou menos, antes de Cristo. Durante esse segundo período intermediário, o Egito, que a gente vê na figura número 2, ele era dividido na parte de cima, ele era governado por um povo. O centro era governado por egípcios mesmo. Existia um faraó único no centro do Egito. E na parte sul, o reino pertencia aos núbios, ou seja, o Egito não era uma unidade só, eram 3 partes, ok? Então, quem entrou a gente olhando na figura 3, a gente vê que tinha um povo ali da terra que seria Canaã, né? Que o pessoal chamava de Ixos à época. Tá? Ixos é um nome grego, é um nome que veio depois. A gente vai ver a origem desse nome. Os Ixos eles foram entrando no norte do Egito, onde é o delta do Nilo, eles foram entrando gradativamente, eles foram se deslocando das terras de Canaã à parte norte, no delta do Egito,
E, aos poucos, eles foram tomando conta daquela região. Não houve guerras de conquista. Foi o povo que foi migrando, e, aos poucos, eles ficaram em maioria e acabaram dominando a região do Delta. Essa região do Delta, a gente pode ver na figura número 4, a capital do Egito, da parte norte do Egito, do Delta, era a cidade de Avares, tá certo? A gente vai falar mais da cidade de Avares. Na figura 4, vocês podem ver que tem uma estrelinha que eu coloquei aí, é mais ou menos onde ficava a cidade de Avares, que era a capital dos Ixos, a capital do norte do Egito. Ok? Vamos para frente, Wagner. Bom, então, ó, os assentamentos cananeus no delta do Egito. De Canaã, que eu não sei como que se escreve, se é de um jeito ou do outro, mas de qualquer maneira a gente sabe. Canaã fica, a gente vê na figura número 1, nessa elipse, a gente vê mais ou menos onde é a terra de Canaã. O pessoal, os cananeus, os cananitas, sei lá, eles se deslocaram pelo norte da península do Sinai e se instalaram na região do delta do Nilo. Então, a figura número 1 mostra muito bem esse deslocamento. O termo que os egípcios usavam para se referirem ao povo do delta, ou seja, do norte, né, do delta, era Aamu. Os egiptólogos traduzem Aamu como asiáticos. Então, realmente, isso, a história também mostra que, realmente, essa parte norte, essa parte do delta do Egito, ela foi tomada pelos cananeus, pessoal que eles achavam que eram asiáticos. A figura 3 mostra a reconstrução de uma casa, e essa casa tem o estilo dos cananeus. Pesquisas arqueológicas na região de Canaã mostraram casas exatamente iguais às casas que foram encontradas no delta do Nilo. Mesma coisa, as armas que estão mostradas na figura 4, as armas encontradas no delta do Nilo dessa época são muito parecidas, são similares às armas que existiam no mesmo tempo na região do Canaã. Tá bom? Assentamentos cananeus em Goshen, Avares, que é a capital dessa parte norte do reino dos Ixos, ou dos cananeus. Vai lá, Wagner. Então, só uma coisa cientificamente provada é o seguinte: a gente vê aí na figura número 1. O estrôncio que o nosso corpo usa para formar a estrutura dos dentes vem dos alimentos com que as pessoas se alimentam. Então, os nossos dentes, de uma certa maneira, denotam o lugar da nossa origem. A formação dos dentes, através da análise de um dos isótopos do estrôncio, mostra o tipo de alimento que a gente teve quando da formação dos dentes e mostra, portanto, da onde a gente é originário. E dentes encontrados em túmulos do delta do Nilo mostram que a alimentação deles era a alimentação típica das pessoas de Canaã. Isso mostra que houve realmente essa migração dos Ixos, que seriam os semitas, que começaram a entrar no Egito por volta de 1750. E essa é uma das evidências da entrada do povo Ixo, dos semitas, nas terras do norte do Egito, tá certo? E os Ixos vieram de onde, Roberto? Como? Os Ixos vieram de onde? Os Ixos eram povos exatamente da região de Canaã e o que seria hoje uma parte da Turquia. Ah, tá. Tá bom? Então, os Ixos eram os povos da região de Canaã e um pouco mais ao norte, onde seria mais ou menos o Líbano e seria a Síria de hoje. Bom, então eles dominaram a região esse povo, então, aos poucos foi se deslocando da terra originária deles e foram entrando na região norte do Egito. E eles foram, aos poucos, gradativamente, eles foram tomando conta daquela região. A gente vê, essa figura número 2 é uma figura que existe num túmulo encontrado na região do Delta. E a gente verifica que exatamente esse perfil dessas pessoas, com barba, essas pessoas não eram egípcias. Os egípcios não,
normalmente não usavam barba. E essas pessoas não rapavam a cabeça e usavam barbas. Então, essas pessoas encontradas nesses túmulos do Delta, muito provavelmente eram originários lá da região de Canaã. A gente vê também na figura número 3, como eu disse, casas que são encontradas no Delta, que são muito parecidas com as das regiões do Canaã, e as próprias tumbas que foram descobertas próximas às cidades, também são tumbas muito parecidas com as tumbas dos cananeus, tá certo? Os Ixos, Ixos quer dizer soberanos estrangeiros. Nós vamos ver mais tarde como isso foi provado. Soberano estrangeiro foi um povo semita que governou o Egito de 1638 a.C. até 1530 a.C. Estudos indicam que os Ixos, como eu tinha dito para vocês, não invadiram militarmente o delta do Nilo, mas que tomaram o poder com dinastia dominante entre 1638, a partir de 1638, após várias ondas de migração. Então, o pessoal foi migrando, foi se adaptando àquelas terras, porque a origem deles terem migrado é porque as terras da região de Canaã passaram por uma seca terrível. Isso foi provado através do pouco pólen encontrado em estudos estratigráficos feitos na região da terra de Canaã nessa época. Então, esses estudos mostraram que naquela época estava uma seca danada. Então, isso fez com que o povo, aos poucos, fosse se deslocando da região do Canaã para a região norte do Egito, que é uma região super fértil, né? Que o Nilo ali ele se divide em vários riozinhos, trechos de rio, e é extremamente fértil. Vamos para frente. Olha, essa figura que está aí, essa figura número 1, é uma figura, ela está reconstituída, ou seja, ela está melhorada, ela foi encontrada em um estado mais degradado numa das tumbas encontradas no Delta. Os Ixos, olha, o que acontece aí? Dá uma olhada, fixe na imagem. Uma série de pessoas de cabelos compridos, que são as mulheres, vestidas de maneira diferente das mulheres egípcias, os homens com barba, também vestidos de maneira diferente dos egípcios, e eles estão como uma fila, como que peregrinando. E vocês vão reparem aí, essas duas setas que eu coloquei vermelha, quem está conduzindo esse pessoal para outros lugares são 2 egípcios. Reparem que os egípcios, homens, são diferentes dos Ixos que vêm junto com essa comitiva. Então, isso mostra, inclusive tem um trecho na Bíblia que fala isso, que o pessoal foi conduzido, mas vocês reparam que eles foram conduzidos não como escravos, eles estavam levando os animais deles, todos os apetrechos da terra deles, para uma outra terra, que no caso era o Delta. E eles foram entrando devagarinho, e aos poucos foram tomando conta dessa região que está mostrada aí na figura número 2, que é a região do Delta. Essa região do Delta, nessa figura, existe uma série de números. Cada número representa um mono, M-O-N-O. São divisões que eram feitas no Antigo Egito para dar pedaços de terra para uma série de famílias. Tá? Então, cada número desse, ele reunia uma série de famílias, centenas de pessoas que moravam cada uma em um mono. Como esse pessoal foi se deslocando da terra originária deles para o Egito, com o passar dos anos, eles foram dominando, quer dizer, sem precisar guerrear, sem precisar fazer nada, simplesmente com a simples presença deles nessa região, eles foram tomando conta dessa região. E aí eles fundaram a 15ª dinastia no Delta, que era de origem do Canaã. Tá? Wagner, volta só um minutinho, por favor. Não, você foi para frente. Aí. Então, a gente verifica uma coisa que é interessante. Uma cidade na Itália, que é onde nasceu o Carlo, existe o Museu Egípcio. E no Museu Egípcio de Torino existe um chamado papiro de Torino que mostram todos os faraós que existiram no Delta. E nesses 100 e poucos anos que eles dominaram, aparecem 56 reis das dinastias 15ª e 16ª.
Isso quer dizer, não que eles reinaram durante poucos meses, isso quer dizer que cada mono, cada trechinho de terra tinha seu chefe, e eles eram considerados como os faraós dessa região. Então, isso é uma constatação histórica, isso existe escrito em papel, sei lá, em papiro, né? Então, essa é uma das provas que realmente o povo esteve lá, eles dominaram pacificamente aquela região, e eles não só dominaram, como eles também reinaram nessa região do Delta. Vai para frente, Wagner. Bom, essa é aquela figura que eu tinha mostrado para vocês, é a figura número 1, ela está mais ou menos como ela foi encontrada naquela tumba, tá certo? Só que no slide anterior nós vimos ela melhor reconstituída. Os Icsos não eram um povo guerreiro, ainda que tivessem castas militares. A maioria dos Icsos eram comerciantes e lavradores. Exatamente, eles saíram das terras deles porque eles não tinham condições de sobreviver lá. A gente vê na figura número 3, pessoal, os Icsos, reparam, pessoal com cabelo comprido, de barba, e eles estão prestando homenagem. Para quem que eles estão prestando homenagem? Eles estão prestando homenagem aos governantes egípcios que estavam naquelas terras onde eles foram entrando. Então, isso é mais uma prova que eles não foram lá como escravos, eles foram simplesmente como pessoas que saem de um país e vão para o outro, como emigrantes, tá certo? Ixos é o termo que significa soberano de países montanhosos. Em egípcio da época, né? Ixos quer dizer exatamente soberanos de países montanhosos, porque a região de onde eles vinham era uma região majoritariamente dominada por montanhas. Vai para frente, Wagner, por favor. Olha, mais uma vez, os estrangeiros no Egito. Esse mural é na tumba de Beni Hassan. Essa tumba de Beni Hassan, vocês podem vê-la do lado de fora, na figura número 6 aí embaixo. Na parte 1, ela está mais ou menos como ela foi encontrada, na parte 2, como ela foi reconstituída, e eu coloquei na parte número 1, na figura número 1, eu coloquei uma circunferência com uma flecha, com uma setinha, que está mostrando uma palavra. Essa palavra está nas figuras 7 e 8. Figura 7 e 8 quer dizer estrangeiros, escrito na escrita dos egípcios. Repara que eles chamavam estrangeiros os homens da terra das montanhas. Repara como existe uma bengala como alguém que está... É uma forma deles escreverem. Eles estarem peregrinando e da região montanhosa. Então, é isso mais uma prova que mostra que esse pessoal vinha lá das terras de Canaã, né? Então, outra vez, de 1785 a 1550, os povos cananeus semitas eles migraram e controlaram o delta, e eles também dominaram e governaram o delta, formando a 15ª e a 16ª dinastia. Depois, com o passar do tempo, nós vamos ver daqui a pouco, houve uma reação. O pessoal, os egípcios, eles tentaram reconquistar as terras. Eles queriam novamente fazer com que o Egito fosse um país único, não dividido ao sul pela conquista dos núbios e ao norte pelos Ixos, né, pelos cananeus. Eles queriam que o Egito fosse um povo só. Isso só foi conseguido a partir da 17ª dinastia. Nós vamos ver para frente. Vai lá, Wagner. Olha aí. Aquele mural lá, mais uma vez aquele mural, está mostrado na figura número 1. Na figura número 2 está mostrado a parte de fora da tumba. E essa tumba é de Khulumenhetep. Não sei se a pronúncia é exatamente essa. É o 6º ano de um rei daquela região. Ela relaciona a relação dos cananeus com que Corrol, filho do chefe Khulumenhetep, trouxe consigo um total de 37 cananeus. Nessa figura aparece, ao lado, aparece o nome de 37 cananeus. Isso, se a gente olhar... Bom, então a figura número 2 mostra a parte de fora da tumba. Na figura número 6, a gente vê sinetes
exatamente com aquela sinalização que eles eram estrangeiros. E, mais interessante de tudo, a figura número 7 mostra que o nome de um faraó dessa região, chamado Jacó. Então, é muito interessante o que foi encontrado nessa região. Então, um nome Jacó não é um nome exatamente egípcio, tá certo? Então, isso mostra a origem desse povo. Na figurinha número 4, a gente vê um cavalo, o lugar onde está enterrado um cavalo. Os cavalos, os egípcios até então não conheciam os cavalos. Os cavalos vieram exatamente da região de Canaã. Então, é mais uma evidência que esse enterro desse cavalo mostra a importância que eles davam aos cavalos e que era um povo que tinha cavalos, e que não eram os egípcios da época. A partir dessa época, os egípcios passaram a usar cavalos, mas até então eles não os tinham. Vai para frente, Wagner. Bom, aí eu peguei, eu não sou muito versado nisso, mas eu peguei em espanhol aí 2 trechos do Gênesis, mas que eu transcrevi, eu transcrevi não, eu copiei, está em espanhol aí. Mas na parte de cima, fome em Canaã, isso estaria escrito no Gênesis 41, 54, 42, 5. Fome em Canaã, os filhos de Israel se dirigem ao Egito. Hubo hambre en las regiones, pero en todo Egito havia pan. Então, aí é mais uma evidência daquilo que se descobriu, que realmente o pessoal da região de Canaã não tinha o que comer, quer dizer, tinha pouco o que comer, e eles se migraram para o outro lado, para o norte do Egito. No Gênesis 46, 1:6, o faraó mandou buscar o povo de Canaã para que fosse ao Egito. Então, ou seja, mandou buscar, ou seja, eles não foram como escravos. A própria figura lá mostra que eles não foram escravizados. Pelo menos a grande maioria não foi escravizada. Bom, e quem quer depois leia, agora que o Wagner, como está gravando, pode ler essa parte do Gênesis que diz isso daí. Figura número 1 mostra estátuas de pessoas com os mesmos trajes e penteados dos palestinos e cananeus. A 2 é um túmulo de um cavalo. E o sepultamento de cerâmicas na 3 iguais às cerâmicas da Palestina daquela época. Então, tudo evidencia que o povo de lá ele veio não como escravo e tomou conta do delta do Egito. Vamos para frente, Wagner. Bom, isso nós estávamos no segundo período intermediário, ou seja, a gente vê na figura número 1. O período intermediário era assim, a parte de cima da figura número 1, a parte A, era onde os Ixos cananeus dominavam o delta. Então, eles dominavam o delta. O centro do Egito, essa parte que está em azul, era dominado pelos próprios egípcios. E a parte de baixo, a região C, ela era dominada pelos núbios. Então, era um período intermediário. Período intermediário, lembrando, é aquele período em que não há um governo único para todo o Egito. Tá certo? Bom, mas a partir daí, o pessoal do centro, né, o pessoal egípcio propriamente dito, eles queriam reconquistar suas terras. E eles acharam um motivo, porque o povo do Delta começou a fazer provocações. Eles mandaram uma carta para o faraó do Egito, o faraó que estava no centro do Egito, dizendo que essa figura 2, hein? Dizendo que os hipopótamos que estavam no jardim do faraó estavam fazendo muito barulho e o pessoal do norte não conseguia dormir com o barulho dos hipopótamos. Claro que isso era uma piada, isso era uma provocação, uma vez que a distância entre um lugar e outro era de cerca de 800 quilômetros, né? E eles estavam provocando. Então, os egípcios do centro, eles ficaram com ganas de reconquistar a terra deles. O pessoal que estava no norte tentou se juntar com o pessoal do sul. Então, na figura número 4, a gente vê as letras B, F, D, K, que é a chamada rota dos oásis. Então, o pessoal tentou bypassar onde estavam os egípcios e se juntar com os núbios para que os núbios do sul atacassem os egípcios e o pessoal do norte, os Ixos do norte, os cananitas do norte também atacassem o Egito. Só que essa rota do oásis ela foi interceptada pelo pessoal do Egito e eles perceberam
o esquema que o pessoal do norte estava querendo fazer, de conquistar todo o Egito, tanto a parte de cima como a parte central. A partir daí, houve uma reação do Egito e um faraó da 17ª dinastia, chamado Sequenenra, ele abriu guerra contra os Ixos no norte e contra os Núbios no sul, tá certo? E ele, aos poucos, foi reconquistando o terreno que antigamente era dos egípcios. Só que esse faraó ele morreu durante essa guerra contra os Ixos. Tanto que está aí, eu consegui achar a cabeça da múmia, e a gente percebe que ele foi golpeado na cabeça. Ele está com a cabeça rachada, furada em duas partes. Ele morreu durante a guerra que ele estava fazendo contra o pessoal do Delta, tá certo? E ele começou a reconquista. Vai lá, Wagner. Bom, finalmente conseguiu-se a expulsão do exército Ixo do Egito. Mas isso foi feito já com o filho daquele faraó que nós vimos no slide anterior, um tal de Ahmose I. O Ahmose I conseguiu reunificar o Egito. Então, na figura número 3, na figura número 2, a gente vê o Ahmose I. Na 3, a gente vê ele matando um Ixo, quer dizer, uma figura, um desenho que foi encontrado. E na 4, a gente vê o exército do delta do Nilo fugindo. Os Ixos foram derrotados. Não é que eles fugiram, eles foram derrotados, né? Então houve a expulsão deles. Claro que quem foi derrotado foi o exército. O povo continuou lá. É que nem a guerra, que quando um país perde a guerra, o povo não sai todo do país, o povo continua, só que sobre outro governo. Foi o que aconteceu. Então, o governo Ixo foi expulso, porque o exército perdeu, e os egípcios do centro, que antes estavam governando só o centro do Egito, voltaram a governar também o norte do Egito, tá certo? Vai lá, Wagner. Olha, como prova disso, a expulsão do exército Ixo, numa cidade do norte, ali do Delta, foram encontradas 16 mãos cortadas, na cidade de Avares. Porque os soldados eles ganhavam prêmios do faraó à medida que eles matavam mais pessoas. E como que eles mostravam que eles matavam pessoas? Cortando as mãos, cortando a mão direita, né? Então o camarada matava o inimigo e cortava-lhe a mão. Na figura número 3 é a representação dessa batalha que houve. Então, a representação de uma série de mãos que foram cortadas. E na figura 1 e 2 são as mãos propriamente ditas que foram cortadas e foram enterradas e depois, sei lá, não sei, há uns 40, 50 anos atrás, elas foram redescobertas. O interessante, pessoal, é verificar que os Ixos foram derrotados, mas eles simplesmente perderam o domínio do governo. Eles continuaram no delta do Nilo. E prova que eles continuaram no delta do Nilo é essa figura número 5. É um cananeu, que a gente vê por causa da barba dele, casado com uma mulher egípcia. Então, isso foi encontrado, isso mostrou que eles perderam o governo, mas continuaram ali nas terras, agora sob nova direção, tá certo? Vai lá, Wagner. Um outro ponto da história que é interessante, tudo para chegar no êxodo, hein, pessoal? Eu tentei fazer um embasamento para mostrar como é que foi a história. Depois que saíram, depois que foram derrotados os Ixos, começou uma coisa conhecida como invasões dos povos do mar. Eram pessoas que vinham do norte da Grécia, eram os dórios e os trácios. Eles começaram a invadir os países, uma série de países, inclusive, aparentemente, a Guerra de Troia ocorreu em função desses povos do mar. Mas eles tentaram invadir tudo o que hoje é aquela região de Israel e o que é a região norte do Egito, e também o que é a região da atual Turquia, tá certo? Então, esses povos do mar começaram a invadir
nós vamos nos ater especificamente ao Egito, e o Egito, em função dessas invasões, começou a se fortificar para impedir maiores invasões dos povos do mar. E eles fizeram uma coisa chamada Caminho de Horus. Horus é um dos deuses egípcios, tá certo? Eles fizeram, se vocês olharem a parte de baixo dessa figura, está aí, fortificação do litoral. Eles fizeram uma série de fortes, a cada 10 quilômetros, eles construíram um forte para defender toda a parte mediterrânea do Egito, toda a parte norte do Egito. E essa série de fortificações era conhecida pelos egípcios como Caminho de Horus. Então, essa parte norte era uma parte que ficou super fortificada. Pouca gente conseguia passar por essa região, tá certo? Vai para frente, Wagner. Aí, esses são detalhes. Ó. Way of Horus, é o Caminho de Horus. Esse mostram uma série de fortalezas, a cada 10 quilômetros, mais ou menos. Eles construíram fortalezas defendendo toda a parte norte da península do Sinai, tá certo? Então, a gente pode ver ali a cidade de Avares, na figura número 1, e na figura número 4, a gente vê da onde vinham os povos do mar para invadir o Egito. E eles tentaram fazer essa série de fortificações, tentaram não, eles fizeram essa série de fortificações para se proteger contra a invasão dos povos do mar. Esse era o chamado Caminho de Horus. Era o trecho da estrada litorânea que ligava o Egito a Canaã. Ele era protegido por sofisticados sistemas de fortalezas. Até hoje se encontraram vestígios dessas fortalezas. Vai para frente, vai. Então, olha, só para vocês verem a figura número 1, essa parte que mostra o delta do Nilo e a península do Sinai. A figura número 2 mostra 2 e 3 mostra esse trecho fortificado, tá certo? E na 4 é um relato em hieróglifos sobre o Caminho de Horus. A figura 5 mostra em azul qual que era esse Caminho de Horus. O Caminho de Horus não era exatamente um caminho, era uma série de fortalezas construídas em sequência. Só para lembrar que no Êxodo 13:17, diz o seguinte, pelo menos onde eu achei: quando o faraó deixou o povo sair, Deus não os levou pelo caminho das terras dos filisteus. Porque é interessante a gente saber isso já em adiantado, porque o pessoal que morava ali no delta, eles poderiam ter ido lá voltado para Canaã, para onde é hoje Israel, o caminho mais rápido seria indo pelo norte. Só que esse norte está super fortificado, então eles não podiam passar pelo norte, porque certamente eles seriam recapturados. Vai em frente, Wagner. Mais um pouquinho de história. Está acabando a história, hein? Mais guerra. Teve uma guerra entre o Egito, foi a chamada Batalha de Kadesh. Kadesh é uma cidade que fica na atual, meu Deus do céu, Turquia, tá certo? Eu coloquei com uma seta vermelha mostrando onde é Kadesh. Foi uma guerra entre os hititas, veja bem, não são isso, são hititas e os egípcios. Então, segundo consta pela história dos egípcios, quem ganhou essa guerra foram os egípcios. Pela história do pessoal dos hititas, quem ganhou a guerra foram os hititas. Mas, de qualquer maneira, aparentemente ela acabou empatada, porque está escrito, está visto aí na figura número 2, essa figura número 2 nada mais é que o primeiro tratado internacional de paz. Foi o primeiro tratado de paz entre os egípcios e os hititas. Eles estabeleceram mais ou menos uma fronteira, onde a gente pode ver aí na figura número 1, onde seria a fronteira de cada um dos países, tá certo? Então, mais uma vez, a gente vê que essa região do Canaã, ela ainda estava sob o domínio dos egípcios, portanto, não era muito bom quem quisesse fugir para esse lado aí. Vamos para frente. Bom, e é só para vocês verem o que aconteceu então. Os faraós do Egito, eles verificavam que toda essa parte norte do Egito, essa região mediterrânea do Egito,
ela era muito frágil às invasões. Então, todos os povos que queriam invadir o Egito, ou a maioria dos povos que queriam invadir o Egito, eles vinham da região mediterrânea, enfim, da região que é a região norte do Egito. Então, para fortificar, para que não houvesse demora para atender militarmente essa região norte, um dos faraós do Egito, o Ramsés II, né, ele resolveu sair da capital do Egito, que era Tebas, naquela época, e fundou uma cidade para que fosse a nova capital do Egito. Essa cidade ficou chamada de Pi-Ramsés. Pi, em egípcio, da época, quer dizer cidade. Pi-Ramsés quer dizer cidade de Ramsés. Então, ele fundou essa cidade de Ramsés exatamente onde, muito próximo, da onde era a cidade de Avares, que era aquela cidade onde os cananeus tinham ficado no Egito, né? Então, a gente pode ver, a gente vê na figura 1 e na figura 2, onde ficou Pi-Ramsés. Na figura 1, a gente vê que Avares ficava encostado. Então, as próprias terras, que eram as terras de Avares, onde ainda moravam os povos descendentes dos cananeus, essas terras ficaram meio que dominadas, ou ficaram sob a égide do próprio faraó, porque ele fundou uma cidade lá. A gente vê na figura 3 e na figura 4, reconstituição na 3 e uma parte do que sobrou na 4 do que era a cidade de Pi-Ramsés. Vai em frente, Wagner. Bom, e o que aconteceu? Quem construiu a cidade, boa parte da cidade de Pi-Ramsés, foram as pessoas que moravam na região. E quem eram as pessoas que moravam na região? Eram os descendentes dos cananeus. Então, a gente vê aí, em figuras da época, o pessoal trabalhando para construir a cidade de Ramsés. Então, o pessoal não que tenha perdido completamente suas terras, não que eles tenham perdido completamente o seu poder de trabalho, mas eles trabalhavam no sistema de corveia, não como escravos. Uma parte do ano eles trabalhavam em suas terras e outra parte do ano, esse povo do Delta, eles construíram a cidade de Ramsés. Então, aí eu também peguei na parte do Êxodo, aí, estabeleceram, pois, sobre eles chefe de trabalho para os oprimir com tarefas pesadas. E assim, os israelitas construíram para o faraó a cidade celeiro de Pitom e Ramsés. Então, isso mostra que o pessoal que estava lá, ele não full-time, mas parcialmente começou a trabalhar também para o... Eles perderam a independência que eles tinham, porque eles começaram a trabalhar também para o faraó. Bom, e aí, depois, no Êxodo, não sei o que lá, eles assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé somente de homens, sem contar os meninos. Isso está extremamente exagerado. Não tinha esse pessoal todo morando no delta do Nilo, né? Mas é assim que está escrito no Êxodo, tá certo? E o Êxodo simplesmente diz que o pessoal pegou e saiu de lá. Esse número é um número extremamente exagerado. Não existia todo esse povo morando nessa região. Vamos para frente, Wagner. Essas figuras mostram a construção de Pi-Ramsés. A gente vê no alto ruínas da cidade de Pi-Ramsés. Então, essa cidade foi construída à parte com o trabalho do pessoal que morava lá, tá certo? E na figura 2 e 3 são a reconstituição das cavalariças e do palácio de Ramsés. Tanto as cavalariças como o palácio do Ramsés teriam sido construídos com mão de obra dos cananeus, ou seja, dos descendentes dos israelitas, tá certo? Vamos para frente. Bom, mas, afinal, quando teria sido o Êxodo? Até agora nós vimos que o pessoal entrou lá, não como escravo, ficou lá durante um tempo, eles ficaram incomodados quando começou a fazer uma cidade lá perto, porque eles passaram a trabalhar mais tempo para o faraó do que para eles mesmos, etc, etc. E tal. Então, eles estavam chateados. Mas quando teria sido o Êxodo? Eu relacionei aí os faraós da 18ª e 19ª dinastia. O que interessa são um que eu coloquei à esquerda, perdão,
eu coloquei uma elipse aí, mostrando Amenófis III e Akhenaton, que era o Amenófis IV. Esses dois faraós, eles construíram, primeiro começou o pai, o Amenófis III, e quem acabou foi o Akhenaton, o Amenófis IV, construindo uma cidade chamada Amarna. Eles saíram de Tebas, já não estavam mais em Pi-Ramsés, não estavam mais nada. Eles fundaram uma cidade chamada Amarna. Nessa cidade chamada Amarna, questão de uns 40, 50 anos atrás, encontrou-se o que era a biblioteca, era onde se guardavam as correspondências da realeza. Existiram, se não me engano, eram 380 cartas que foram encontradas na cidade da época de Amenófis III e Amenófis IV, que é o Akhenaton. Nenhuma dessas cartas, dessas 380 cartas, elas eram trocadas com povos que moravam na região do Canaã. Tá? Vocês veem aí, entre 1390 e 1338, se encontraram 380 cartas nessa época, cartas escritas em escrita cuneiforme, que era o inglês daquela época, era aquilo que falavam, a língua falada pelo povo em geral, tá certo? A correspondência diplomática era feita em escrita cuneiforme. Mas o caso é que em nenhuma dessas cartas, com todos os reis, todos os príncipes, todos os dignatários que moravam na região de Canaã, nenhuma dessas cartas faz qualquer referência a Israel. Portanto, a gente pode concluir, é uma hipótese provável, a gente pode concluir que antes desse período, antes de 1390 e 1338 a.C., ainda não existia o êxodo, porque ainda não existia Israel e nem Judá, tá certo? Não existiam ainda, porque em 380 cartas com os reis daquela região, nenhuma citava em qualquer lugar, nenhum texto dava qualquer referência a Israel. Se a gente for olhar a 19ª dinastia, a gente vai encontrar um faraó, que eu também coloquei aí uma elipse, Merneptah. Nessa época, ele reinou de 1212 a 1202 a.C. Ele reinou durante 10 anos. Se encontrou uma estela dessa época de Merneptah. Uma estela é um documento, é uma placa de pedra em que os antigos faziam inscrições. Então, nas estelas, eles faziam inscrições dizendo dos seus feitos. Então, esse faraó, falando dos seus feitos, ele cita Israel. Então, a gente já vê que, nessa época, entre 1212 e 1202, Israel, o povo israelita já existia, porque ele é referido nessa estela. Nós vamos ver em seguida. Então, moral da história, se a gente olhar essa figura, a gente vê que antes de 1338 a.C., Israel não existia. Mas se a gente olhar nessa mesma figura, a gente vê que em 1202 já existia Israel. Ou seja, Israel foi fundada, foi criada entre essas duas épocas. Ou seja, no fim da 18ª dinastia e praticamente no começo da 19ª dinastia. Tá? Então, a gente já tem mais ou menos uma baliza de mais ou menos a época em que teria, se é que ocorreu, teria ocorrido o êxodo, porque Israel só existiu depois do êxodo, tá certo? Vamos lá, passa para a próxima, Wagner. Bom, essa aí é a cidade onde foi encontrada essa correspondência. A gente vê aí mais ou menos a localização geográfica. Na figura número 2, a gente vê uma reconstituição do que seria a cidade. Na 3, as ruínas da cidade. Na número 4, uma das cartas que foi encontrado lá. Uma das 380 cartas que foram encontradas lá e que em nenhuma delas se referia e todas daquela região de Canaã, em nenhuma se referia ao nome de Israel. Então, durante o período do reinado de Amenófis III e Amenófis IV, também conhecido como Akhenaton, Israel ainda não existia. Vai em frente, Wagner.
Bom, mais uma vez, está aí. Eu coloquei aí alguma das cartas. Ou seja, isso é uma coisa interessante, porque já quando é escrito, há uma evidência histórica. É uma evidência histórica. Infelizmente, essas 382 cartas, em nenhuma dessas 382 cartas do arquivo, né, ela cita ela faz qualquer referência a Israel ou ao seu povo, ao povo de lá. Vai em frente. Então, ó, eu coloquei nessa figura um círculozinho aí azul, que era da região de que foram encontradas as cartas. As cartas do pessoal dessa região, eles escreviam as cartas e mandavam lá para o faraó. Tá certo? E vocês veem que realmente aí foi aonde posteriormente se instalou o povo de Israel. Tá certo? Então, moral. Eles mantiveram essa correspondência entre 1388 e 1334. Praticamente a gente tem certeza que antes ou até essa data Israel ainda não existia. Portanto, o êxodo, se é que houve o êxodo, também ainda não teria ocorrido. Vamos em frente. Finalmente, Israel entra na história. Aquilo que eu falei para vocês. Existiu? Alô? Roberto? Sim. Eu não entendo assim. Israel existiu depois que eles saíram do Egito, portanto, não antes. Eu não entendi isso que você falou agora. Bom, ô Moisés, eu não entendi tua pergunta. Faz ela no fim. Pode ser? Pode, mas eu acho que então faz agora. Israel só existiu como nação, ou sei lá, depois da saída do Egito. Exatamente. Então, foi antes desses 1300 a.C. Claro que não, porque não existe nenhuma referência a Israel antes. Mas não podia ter. Não podia ter, porque eles não existiam ainda. É lógico, eles tinham que sair do Egito para daí fazer Mas é isso que eu tô... a referência. Ô, Moisés, então... é isso que eu tô... Ô, Moisés, é isso que eu estou tentando provar. A pergunta é, quando foi o êxodo? Acho que 1600 a 1500. Não. Aí eu provei que ele não foi... Está provado historicamente que ele não foi antes de 1300 e qualquer coisa, porque não existia referência. Mas não pode ter tido referência. Aí é que está. A hipótese que você está usando está furada. Não, você não está entendendo. Eu vou chegar no fim e vou te explicar com mais devagar, então. Vamos seguir. Então, você não entendeu. Mas dá para entender o que o Moisés falou, né? Porque Israel só começou a existir depois do êxodo. Né? Mas exatamente. Israel só começou a existir depois do êxodo. A pergunta é, quando foi o êxodo? A resposta que eu... Peraí, não foi. A resposta que eu estou dizendo foi que o êxodo só foi depois de 1300, ou seja, numa época posterior a 1300 a.C., pelas evidências históricas. Não tem evidência. Até agora você não mostrou nada. A única coisa que você mostrou e você insistiu é que eles não eram escravos. Bom, tá bom. Então vamos seguir aí. Vai. No fim, a gente abre o debate. Que eu acho ótimo, por sinal, porque realmente eu não quero ser o dono da verdade, mas também não quero ser possuidor de mentira. Bom, então é o seguinte, finalmente, não, tá certo? E, finalmente, o Israel começa a aparecer na história quando um arqueólogo, ele era britânico, o William Petrie, ele descobriu a estela chamada Estela do Faraó Merneptah. Né? Esse faraó ele fez uma conquista lá na região de Canaã e pela primeira vez ele menciona Israel. Pelo menos pela primeira vez um documento mostra a existência de Israel. Essa primeira vez, esse documento ele está entre 1213 e 1203 a.C. A partir dessa data, a gente pode dizer que Israel já existe, porque ela é mencionada em um documento histórico. Vai para frente. Roberto, você não está falando da Judéia em vez de falar de Israel? Hein? Não é melhor falar da Judéia? A Judéia, é que desculpa, eu não entendo bem dessa... É Judéia, essa região de Canaã, da Judéia, tá certo?
Mas, na verdade, nós vamos ver agora. Eu sei que vocês estão um pouco tensos, mas vou tentar ficar tranquilo, que a gente vai tentar mostrar como é que é o negócio. Bom, só um minutinho. Então, a gente vê que nessa estela de Merneptah, a primeira referência histórica a Israel. A estela de Merneptah, ou Estela de Israel, é o primeiro documento egípcio conhecido, até o momento, que faz referência ao nome de Israel, referindo-se ao povo israelita. Foi encontrado nas ruínas do templo funerário do faraó Merneptah, que governou de 1213 a 1203 a.C. Como é isso? Já se faz referência a Israel, então a cidade de Israel, ou seja o nome que se dê ao povo que morava lá, já existia. E está escrito assim, escrita hieroglífica. Está aí, eu coloquei na figura número 2, embaixo eu coloquei a tradução. Israel está destruída, sua semente já não existe. Semente, ele queria dizer descendente. Certamente, esse faraó teve uma guerra naquela região com o povo que morava lá, que ele chamava de Israel, né? E ele teria vencido, e ele disse que ele destruiu esse povo. É isso que está escrito, quer dizer, não é uma opinião minha, é o que está escrito lá, tá certo? Então, está aí, o documento está mostrado, o que está escrito é exatamente isso. Israel está destruída, sua semente já não existe. E semente, no caso dos egípcios, eles queriam dizer descendentes. Ele quer dizer que o faraó destruiu aquele povo que estava lá. Não deve ter destruído completamente, certamente, porque eles continuaram. Mas fake news sempre existiu, né? Desculpa, não entendi. Eu disse que fake news sempre existiu. Ah, sem dúvida. Sempre existiu. Sempre existiu. E, por sinal, eu estou achando que vocês estão pensando que eu estou falando em termos religiosos. Não estou falando em termos religiosos, estou falando procurando falar em termos científicos, viu? Então, eu sabia que esse tema era meio delicado, mas eu até gostaria que outros fizessem trabalhos mostrando que isso está errado. Vamos ter outras oportunidades, inclusive aí já combinou uma apresentação em dezembro, vai ser interessante. É muito legal, isso é muito legal. Roberto, a sua exposição está claríssima, está perfeita, ela não tem... Aqui não cabe discussão, na minha opinião. Você tá seguindo uma linha baseada em informações que você colheu. Eu acho que está muito interessante, você fica tranquilo e vai adiante. Eu também acho. Legal, Arthur. Não, eu não só são informações que eu tive, como, por exemplo, a gente não pode dizer que é mentira, porque a gente está aí a figura da estela onde está escrito, né? Ele pode ser até fake quando eles escreveram, mas que existe esse documento existe. Bom, então, pela conclusão que a gente chega, que a saída do êxodo, se ocorreu, ele teria ocorrido entre 1334, que era no final do reinado do Akhenaton, que é aquele que não se encontrou nenhuma referência nas cartas, e 1203 a.C., tudo isso, que foi quando já se teve uma notícia de Israel. Então, por essas duas datas, que não existia antes e que ele já existia em outra data, a gente conclui, pelo menos uma conclusão lógica, que o êxodo, se o êxodo existiu, porque não há nenhuma notícia de êxodo, mas se ele existiu, e deve talvez ter existido, até tento, vocês vão ver na frente, eu tento mostrar que eu acho que existiu. Se é que ele existiu aproximadamente no ano 1250 a.C., por volta de 1250, que é exatamente no meio entre essas duas datas, de sem referência e com referência. Vai para frente, Wagner. Olha aí, ó. Conclusão. Provável época do Êxodo. Moisés, é isso que eu quis falar, mas depois a gente volta aí, se for o caso. O fim do reinado de Akhenaton, até o fim do reinado de Akhenaton, que foi em 1334 a.C., não havia nenhuma referência do Êxodo, nenhuma referência do povo de Canaã. Miriam, como é que você falou o nome aí? Eu vou usar esse nome aí. Judéia. Judéia. Então, não existia nenhuma referência ao povo da Judéia, tá certo? Pelo menos não se encontrou até hoje. Pesquisas arqueológicas não encontraram até hoje nenhuma referência, tá certo? Então, provavelmente ainda não existia. Por outro lado,
por outro lado, a gente vê que no fim do reinado do Mesneptah, em 1202, já havia uma referência. Ou seja, então, no meio dessas duas datas, mais ou menos no meio dessas duas datas, é que deve ter ocorrido o êxodo, se é que ocorreu. E nessa época, quem governava o Egito era exatamente o Ramsés II, que era o cara que mandou construir a cidade de Pi-Ramsés. Então, vamos para frente, Wagner. Olha aqui. Então, na minha opinião, a situação dos descendentes dos cananeus do Delta era a seguinte, por volta de 1200 e 1100 a.C. Então, olhando do quadrinho 1 para o 2, a situação do povo do Delta era guerras constantes. Nós vimos que tinha invasões constantes ali. Eram os povos do mar, era o pessoal que fez o caminho de Horus, enfim, era o pessoal que vinha, que migrava para lá. Então, toda hora tinha guerra. Teve guerra contra os hititas, enfim, perda do território antes onde eles plantavam. Então, o pessoal que morava lá, eles acabavam perdendo o território, porque aquele território que era só deles, aí depois dessa época passou a ser dominado pelos egípcios, pelo faraó do Egito. Eles construíram casas lá, né? Os nomos com novos proprietários, ou seja, cada parte daquela região ficou com proprietários novos. Eles perderam a guerra, então vieram outras pessoas tomar conta daquela região. O trabalho de corveia para a construção da cidade de Pi-Ramsés, ou seja, antes eles só trabalhavam para eles, o pessoal que morava lá, eles passaram a ter que trabalhar também para o faraó. E aumento considerável dos impostos, porque, evidentemente, quando um povo é dominado por outro, o povo que domina, o que eles fazem é dar impostos. E com esses impostos, eles desagradavam o pessoal que moravam lá. Então, aí já é uma opinião, na minha opinião, foi mais ou menos nessa época, por essas circunstâncias que os caras resolveram sair de lá. Se é que eles saíram. Mas se é que eles saíram, eles tinham os motivos daí que estão listados na parte número 2 para saírem daquela região. Aí eles ficaram na dúvida, que está aí na parte número 3. Vamos atravessar o Mar Vermelho? Vamos contornar o Sinai? Vamos só um pouco pelo Sinai? Vamos pela Península Arábica, pelo norte do Sinai? Então, eles ficaram com dúvida. Para onde eles iriam? E qual o caminho que eles tomariam para sair de lá? E quais eram as dificuldades para eles saírem de lá? O Ramsés II não vai gostar. Certamente, o faraó que estava usando aquela mão de obra não ia gostar que ele saísse de lá. Canaã tem habitantes ocupando a região. Quer dizer, aquela região de Canaã ela não era uma região vazia. Existiam os filisteus, uma série de povos que moravam lá. Então, eles, para chegar lá, eles tinham que realmente guerrear. Como, de fato, guerrearam através de Josué, se não me engano. Pelo caminho de Horus, eles não podiam ir porque eles seriam presos, estava tudo fortificado. E os territórios de Canaã ainda estão sob posse do faraó. Lembre-se que quando eles lutou contra os hititas, aquela região de Canaã, toda aquela região de Canaã, ficou sob o domínio dos egípcios. Então, eles queriam sair, mas eles estavam em dúvida para onde ir. Essa era a situação, na minha opinião, essa é a situação, baseada em fatos históricos, essa é a situação que eles se encontravam nessa época. Vai para frente, vai. Então, ó, o êxodo, a gente vê aí, ó, na figura número 1 é a região onde eles saíram. Eu coloquei um círculo, porque certamente eles não saíram só de uma cidade, eles saíram dessa região, né? Então, o pessoal saiu da região de Avares, de Pi-Ramsés, de Tanis, e devem ter ido para outro lugar. Agora, qual é o outro lugar? Eles teriam ido para o sul da Península do Sinai, onde eu marquei com essa circunferência em amarelo? Não sei. O ponto de saída, com certeza, foi do delta do Nilo. O ponto de chegada, segundo consta, teria sido, pelo menos parcial, chegada parcial, eles teriam se deslocado de lá para o sul da Península do Sinai. Vamos para frente. Bom, aí eu coloco algumas rotas, né? A rota número 1 é o caminho bíblico. Então, se a gente pega a Bíblia, isso aí eu peguei de algum dado aí.
Se a gente pega a Bíblia, ele mostra essa série de caminhos tomados pelo povo que tinha saído do Delta. E esse povo que saiu do Delta, em uma determinada hora, eles teriam atravessado a pé, o Mar Vermelho teria se aberto e eles teriam atravessado a pé o Mar Vermelho até o outro lado da Península do Sinai. Aí eles desceram a Península do Sinai, teriam se ficado... Bom, isso durou 40 anos, parece. Teriam ficado lá no Monte Sinai, onde foram encontradas as tábuas da lei, depois teriam subido e, finalmente, depois dos 40 anos, eles teriam tomado conta das terras da Judéia, né? Agora, não existe essa evidência, repito, não existe evidência arqueológica dessa passagem, porque certamente deve ter sido algumas, se houve isso, deve ter sido umas centenas de pessoas, não milhares de pessoas, porque essa região é uma região absolutamente inóspita, né? Não conseguiria dar conta de tanta gente migrando. O caminho número 2 é o caminho bíblico sem atravessar o Mar Vermelho. Então, provavelmente, eles subiram, eles não teriam razão de descer e atravessar o Mar Vermelho, porque você repara, é muito mais fácil para ir para o Sinai, ir em reto de onde eles saíram, e depois descer a Península do Sinai. Não haveria necessidade de atravessar o Mar Vermelho. O que talvez eles tenham atravessado foi um negócio que eles chamavam... Passa para frente, antes de passar. Aqui na figura número 3, existem os Lagos Amargos. São uma série de lagos que existem entre o Mediterrâneo e o começo do Mar Vermelho, né? É uma distância de 190 quilômetros, se não me engano. E nessa distância, aí ao meio existem os Lagos Amargos. Esses Lagos Amargos, talvez o povo tenha atravessado essas águas numa época de cheia e atravessaram ali como se fosse o Mar Vermelho, mas certamente não teriam necessidade de passar pelo Mar Vermelho. Vamos para frente. Olha aí, ó. Eu tentei colocar aí, de tudo que eu andei lendo, qual teria sido o caminho tomado. Ó, o caminho número 1, a gente vê nessa figura, a gente vê em azul o caminho número 1, seria o caminho de barco. Existem alguns escritos que teorizam que eles teriam saído, não por terra, eles teriam saído por barco. Eu acho pouco provável, mas é uma das teorias. O caminho número 2 é o caminho do mar. Ou seja, é o caminho mais rápido, da onde eles saíram até onde eles chegaram ao final, até as terras de Canaã. Mas, como nós vimos, esse caminho é pouco provável que eles tenham feito exatamente porque existiam as fortificações, os chamados caminhos de Horus, né? O 3, a gente vê a rota 3, é a rota de Sucote, ou seja, eles teriam atravessado pelo norte da península do Sinai, e daí ido depois para as terras que foram o destino final. O caminho do rei, ou o caminho das caravanas, é o 4. Mostra ele saindo de lá do delta e atravessando mais ou menos pela metade da península do Sinai. E talvez aí eles tenham descido lá para onde é o Monte Sinai. A 5 é a rota do Sinai, aquela famosa rota que vai descendo, vai pelo sul até encontrar o Monte Sinai e depois teriam subido. Depois que eu digo, ao longo dos anos, né, de 40 anos, não porque eles não podiam ter voltado muito rápido para aquela região, porque ela estava dominada pelos egípcios, como nós vimos, né? E 6 é a rota da Península Arábica. Uma das teorias, por sinal, é a teoria que historicamente o pessoal está mais aceitando hoje, é que se tivesse havido o êxodo, provavelmente eles teriam ido não pela Península do Sinai, mas sim pela Península Arábica. Nós vamos ver daqui a pouco. Ou outro caminho qualquer. Mas essas todas são teorias e teses que, como muito bem disse o Arthur, cada pessoa defende uma tese. Há muito fake news. Na realidade, há muita ignorância, há muito desconhecimento. A gente realmente não sabe nem se existiu. E se existiu, a gente não sabe qual teria sido o caminho real. Vai para frente, Wagner. Olha aí, ó. Então, ó, mais algumas das rotas. A gente vê na figura número 1, né? E também na figura número 2, que é para a Península Arábica, sem atravessar o Mar Vermelho. Então, eles teriam saído do delta, pelo norte do Sinai, e depois descido pela Península Arábica. Essa é, de todas as teorias, a que tem mais
evidências. Nós vamos ver em frente. Vai lá, Wagner. Bom, então aí a gente vê onde seria o Monte Sinai tradicional, a região de onde eles saíram, de Goshen, lá de Pi-Ramsés. A gente vê na Península do Sinai, onde é o Monte Sinai, e na Península Arábica, onde fica o Monte Sinai na Península Arábica. Tá? Vamos ver para frente como é que é. Olha aí, esse monte lá da Arábia chama-se Monte Horeb. Nesse Monte Horeb, que está mostrado na figura número 1, foram encontradas evidências arqueológicas muito interessantes. Foram encontrados um altar, e foram encontradas 12 colunas. Segundo consta, essas 12 colunas representariam as 12 tribos. Né? Foram encontradas. Isso, a evidência, a figura número 3 exatamente mostra isso. Isso foi encontrado junto ao Monte Horeb, que fica na Península Arábica. Tá certo? Também nessa região, ali exatamente do lado onde era o altar, próximo a isso, foi encontrado pinturas rupestres que mostram sinais de touros, de bezerros. Então, olha, foram encontrados. Não sei se alguns dizem que seriam o pessoal que ficou durante um tempo devoto ao bezerro de ouro, bezerro, enfim. E isso foi encontrado. Então, essas figuras que vocês estão vendo aí, e figuras 4, 5 e 6, são exatamente figuras que teriam sido do bezerro que o povo teria adorado durante algum tempo. E, por sinal, os egípcios também adoravam os touros e os bezerros. É o tal do touro Apis, que era um bezerro sagrado, e a deusa Hathor, que era uma deusa em forma de vaca. Então, provavelmente, alguns dos que estavam lá continuaram com uma doutrina que eles tinham lá. Mas isso tudo são hipóteses. Mas essas hipóteses estão evidenciadas, pelo menos, não sei se é verdadeiras ou não, mas são verdadeiras essas figuras, tá certo? Que mostram que nessa região há evidências que alguns povos, durante algum tempo, tiveram essas 12 colunas, tiveram esse altar, e durante algum tempo eles adoraram esses touros, esses bois. Vai para frente, Wagner, por favor. Olha, mais evidência no Monte Horeb, ali da Arábia, é o seguinte. Para quem deu uma olhada mais recente aí no Êxodo, ele sabe que quando o Moisés recebeu as tábuas, depois houve um fogo, não sei se é sarças ardentes, qualquer coisa assim. E, por coincidência, a superfície do cume desse Monte Horeb é preta. Olha, está aí uma fotografia. É uma fotografia. Então, isso mostra que, não que pegou fogo, mas que pelo menos as pedras daquela região são do cume são pedras de coloração mais escuras. Também, no Êxodo, se faz referência a uma rocha partida que existia no pico, lá no Monte Sinai. E, olha, nesse Monte Horeb, exatamente aparece essa pedra que estou mostrando a fotografia aí. Né? Não sei, pode ser coincidência, deve ser coincidência. E, finalmente, o altar do bezerro de ouro apareceu essa figura. Então, existe uma série de pseudo ou reais evidências que esse Monte Horeb teria sido o real, o verdadeiro Monte Sinai. Agora, o pessoal os árabes não deixam, essa região é totalmente proibida de ser investigada, de ser visitada. Né? Essas fotos foram tiradas assim, debaixo do pano. Vai para frente, Wagner. Olha, algumas curiosidades. Na pesquisa que eu andei fazendo, eu achei algumas curiosidades. Por exemplo, existe a Estela de Mesa, é o primeiro documento que aparece o nome de Yahvé. Primeira vez que apareceu, pelo menos escrito. Até hoje, pode ser que ainda se descubra outras coisas, mas hoje, a primeira vez que se encontrou, o ano mais anterior que se encontrou o nome de Javé escrito, foi nessa estela que data de 840 a.C. E o primeiro texto conhecido em hebraico é de 925 a.C. Aí que ver que se foi em 925, evidentemente o Moisés não poderia ter escrito o Êxodo, né? Esse documento é um calendário agrícola, né?
que mostra os meses em que se deve fazer a plantação, o mês da colheita, enfim, os meses das chuvas, etc. E tal. Então, esses todos são documentos históricos, são documentos verídicos. Vai para frente, Wagner. A questão da abertura do Mar Vermelho, existe uma história, né? Existia uma história no Egito que estava um faraó com a namorada dele num barco no Mar Vermelho. Essa é uma história egípcia, hein? É a lenda do anel da princesa. E a princesa, de repente, deixou cair o anel. Ela estava no barco junto com o faraó, ela deixou cair o anel dentro do Mar Vermelho. Ela ficou desesperada. O faraó, isso é uma história. O faraó falou para ela, dizia para ela, não, deixa, eu te dou outro anel, etc, etc, etc e tal. Mas ela falou, não, eu quero aquele era o anel que eu queria. Nesse barco em que eles estavam, estaria também um mágico, um mago da época, um sacerdote daquela época. E o sacerdote fez uma mágica, fez com que o Mar Vermelho se abrisse, e um camarada que estava no barco desceu e foi pegar o anel da princesa e devolveu o tal do anel da princesa. Então, essa história de abertura do Mar Vermelho não aparece só naquela parte do Êxodo, também aparece muito anterior em escritos anteriores dos egípcios. E a história do Moisés, que ele foi salvo das águas, também existe a história do Sargão I, que foi um rei lá da Mesopotâmia, que ele também teria sido abandonado num barco e depois teria sido encontrado por outras pessoas e ele acabou virando rei. Então, provavelmente, são versões de lendas, de crenças antigas, que a partir da passagem de geração a geração, foi se gerando o que acabou sendo escrito como tendo sido o Êxodo. Alguma coisa deve ter sido verdade e alguma coisa deve ter sido o motivo dessa junção de histórias que já existiam. Vai para frente, Wagner. Bom, então, para mim, agora eu vou chegar às minhas conclusões, que eu posso estar absolutamente enganado, tá certo? Mas eu saí de algumas dúvidas que eu tinha e cheguei a algumas conclusões, para mim, verdadeiras. Os cananeus foram ao Egito como escravos? Não. Eles imigraram para o Egito somente em busca de melhores condições de vida. Isso, pelo menos, historicamente, o que se mostrou. Pode ter sido diferente. O Êxodo realmente existe. Permita que eu comente um aspecto aqui dessa primeira questão que você colocou, que em nenhum momento, eu posso estar muito enganado, mas tudo que eu me lembro sobre as escrituras sobre a ida dos judeus ao Egito, não menciona que eles foram na condição de escravos. Eles foram, de fato, na condição de migrantes e, durante o período que estavam já radicados no Egito, é que eles acabaram se tornando, que coincide de maneira absolutamente integral com o que você falou. Então, assim, na verdade, eles não vão para o Egito como escravos. Eles se tornam escravos em algum momento da evolução da estada deles lá. Só isso que eu queria comentar. Não, eu acho que você comentou, Moisés, eu acho que você está certo no teu comentário. É o Arthur que está falando. Realmente, Arthur. Só um minuto. Desculpa, Arthur. Eu acho que você está absolutamente correto naquilo que você está falando. Eu já disse, eu não sou muito religioso, não conheço muito as escrituras, mas eu tomei alguns meses atrás, nós estávamos conversando sobre o Egito, e a Miriam falou que os judeus tinham ido para o Egito como escravos. E eu não me constava, pelo menos que eu tivesse lido, visto em algum lugar, esse fato. Foi isso que motivou que eu estudasse essa questão. Tá certo? Não, então, tem mais um aspecto, tem um outro aspecto que, por algumas gerações, ou pelo menos por muitos anos, existiu, e as escrituras comentam isso, existiu uma coexistência, a ponto que, se vocês lembrarem bem, José teria sido ministro do faraó. Sim. Tá certo? Quer dizer, uma das lendas, possíveis lendas, é essa. Quer dizer, na verdade, não só não existia um estado de beligerância
inicial, ou em seu início, como, na verdade, parece que existia uma espécie de cooperação. Em algum momento também, as escrituras comentam, o povo de Israel começou a se proliferar em excesso e começou a ser uma ameaça para o povo pré-existente. Então, isso, na verdade, tudo que você falou, absolutamente tudo, eu não consegui encontrar uma vírgula que não estivesse, de alguma maneira, estabelecido ou pré-estabelecido no conceito religioso que eu já tinha. Perfeito, eu fico feliz, porque a minha pesquisa foi ótima. Desculpe os confetes que eu estou jogando em cima de mim. Eu jamais... Não, mas vamos seguir. Roberto, mas pera, você já vai, estou acabando, esse é o último. Só um minuto, Moisés, vai. Então, perfeitamente, os cananeus foram ao Egito como escravos? Não, eles imigraram para o Egito. É isso aí, ó. Somente em busca de melhores condições de vida. Perfeito, é a conclusão que eu achei mesmo. O êxodo realmente aconteceu? Não há qualquer evidência histórica, mas pode ter acontecido. Quando teria acontecido? Na minha opinião, por volta de não é opinião, baseado naquilo que eu vi, por volta de 1250 a.C., no reinado de Ramsés II. Mas aí, Roberto, aí você precisa confrontar isso com aquele primeiro chart que você colocou, onde mostra a cronologia lá em Israel. Sim. Tá. Olha, nós vamos fazer o seguinte, Moisés, eu vou até o fim, depois eu vou pedir para o Wagner ir para o segundo slide, que é exatamente esse que você se refere. Tá bom? Mas peraí, tá? Ok. Só para acabar aqui, senão a gente fica no ping-pong. E o jogo do Brasil deve estar correndo, hein? Olha, quando teria acontecido? Então, naquilo que eu vi, nas minhas conclusões, por volta de 1250, no reinado do Ramsés II. Por que teria ocorrido o êxodo? Devido à construção da cidade de Pi-Ramsés, nas terras então ocupadas pelos descendentes dos cananeus. Eu acho que essa foi o ponto fundamental. Qual teria sido o caminho do êxodo? Há várias hipóteses. Aquela citada no Pentateuco não é a mais provável, porque a do Pentateuco o cara atravessa a pé o oceano, o Mar Vermelho. Teriam atravessado o Mar Vermelho? Provavelmente não. Não haveria motivo para isso. Realmente, da onde eles saíram, para onde eles foram, eles não precisavam passar atravessar o Mar Vermelho. Não precisavam. Então, não havia motivo para isso. Pelo menos na minha opinião. E aonde estaria localizado o Monte Sinai? No sul da Península do Sinai ou, mais provavelmente, na Península Arábica. Eu digo mais provavelmente porque, em função de comparações que estão nas escrituras e achados arqueológicos, há mais achados arqueológicos nessa montanha, na Península Arábica, do que no Sinai, que não há nenhum. Essas foram as minhas conclusões em função... Eu repito agora, deixa eu só voltar, que eu não quero... Não tenho realmente, nenhuma intenção de denegrir ou desfazer ou desfalar de qualquer coisa religiosa. Absolutamente. Absolutamente, tá certo? Eu simplesmente tive algumas curiosidades, essas são as perguntas que eu me fiz, e como eu gosto de história, fui pesquisar temas históricos para chegar aí. Ô, Wagner, passa para o slide número 2. Vou lá. É por causa do Moisés. Só para vocês não ficarem... Agora, Roberto, eu acho que está ótimo o que você fez. Vamos só confrontar com aquele quadro, porque a única coisa que eu acho que não combina é o 1200 a.C. Tá bom. Olha, está aí, ó. Esse qual? O que você quer falar dele? Que foi, sem dúvida, antes de 1300. Eu acho que foi em 1500, por volta de 1500 antes. Mas baseado em que você acha isso? Porque umas evidências... Sabe as 10 pragas? Quem? As 10 pragas. Sim. As 10 pragas. Sei, já sei o que você está falando. Que Moisés, Gaston Heston fez uma cobra contra a outra, aquela história toda dos 10 mandamentos. Aquilo é mais falso que uma nota de R$17, né? Pois é. Aquelas 10 pragas parece que tem uma forma, tem uma
justificativa na erupção do vulcão de Santorini. E que isso aconteceu em 1540, por aí. Antes de Cristo. Olha, eu só quero te falar uma coisa, Moisés. No Egito, tinha praga direto, cara, direto. Não é à toa que o Aedes é egípcio, porque é de lá que tinha essas pragas. Não, parece gozação, mas é verdade, mas eu estou falando todas as outras. Toda hora tinha praga. Então, não existe uma evidência. Isso pode ser, mas não existe. Qual foi a evidência? Eu procurei achar uma evidência. Não tinha nada antes e tinha algo depois. Aí, mais ou menos meio. Se conseguirem mostrar que as 10 pragas estão relacionadas com a erupção do Santorini, se conseguir, é uma bruta evidência, não é? Sem dúvida, mas sem dúvida. Eu tô aberto. Cara, eu sou um cara que eu sou aberto à ciência. Eu realmente não sou muito religioso, mas sou aberto à ciência. Se houver algo que prove, porra, sou o primeiro a adotar, cara. Sou o primeiro. Por isso que eu fui atrás de evidências que existem. Essas evidências... Roberto, a sua pesquisa ela coincide em vários aspectos com aquilo que nós conhecemos da lenda religiosa, tá certo? Seja ela lenda ou não. Mas eu não quero dizer que é lenda. Um aspecto que, assim, a gente tem que lembrar que consta das escrituras que os judeus ficaram 400 anos no Egito. É óbvio que consta dentro da história que os judeus contam, não é? Mas em tudo, isso perfaz uma aritmética que bate em boa parte com o que você está falando. Não, eu acho que bate em tudo. Eu procurei que batesse. Arthur, eu procurei, desculpe te interromper, eu procurei evidências, não provas, porque não há prova, não encontrei prova. Eu procurei evidências que mostrassem que teria havido um êxodo, qual teria sido a razão do êxodo e por onde eles teriam ido. Eu procurei isso. Eu procurei realmente justificar de uma maneira, entre aspas, científica, aquilo que está escrito de uma maneira religiosa. Vamos seguir. Arthur, você estava falando. Está ótimo. Eu ia só comentar o seguinte, a questão de um ano atrás, mais ou menos, eu assisti um filme, um vídeo, na verdade, um documentário, é algo que eu gosto muito, e eu assisti um documentário sobre o que se conhece de história sobre o Êxodo. É um israelense que fez o filme. Eu vou, assim que eu achar, eu devo ter colocado entre os favoritos, eu vou achar, eu vou passar para o grupo. Legal. Ele fala assim, ele estabelece datas prováveis para vários aspectos. Ele fala exatamente tudo que o Roberto falou. Aliás, bateu em cima, que não se sabe exatamente quando foi, não se sabe exatamente onde é o Monte Sinai, se o Monte Sinai de fato existiu. Quer dizer, está tudo documentado de maneira muito parecida com o que eu ouvi hoje do Roberto. Então, Roberto, parabéns, a sua pesquisa foi muito interessante. E eu acho que não tem nenhuma contradição fundamental, para falar a verdade. Não, mas eu não procuro, viu, Arthur? Eu não procurei absolutamente nenhuma contradição. Repito, eu procurei tentar justificar o que não tem provas, tentar achar um caminho que mostrasse que realmente, por que existiu o êxodo? Por causa disso, qual teria sido o caminho, quais eram as razões, simplesmente isso. E tudo isso, tudo isso me foi despertado pela curiosidade que a Miriam, sei lá, no ano passado, numa conversa do ano passado, ela falou um negócio que eu desconhecia. Então, eu falei, bom, eu não conheço, eu vou pesquisar. E foi isso. Então, não foi eu falar, olha, é mentira que o êxodo não existia. Não tem nada disso. Pelo contrário. Pois não. Fala, Miriam. Miriam vai ter que falar. Na verdade, eu me lembro de ter falado isso, que eles já foram para lá. Você não lembra? Você não lembra? Eu vou te lembrar. Eu tenho memória boa. Não, só para recapitular para quem não conhece a história, o mito, né? É engraçado. Então, o José,
era filho de um Jacó, que não deve ter sido esse Jacó que você mencionou aí, não. Não deve. Ele era o 11º filho do Jacó. Né? E o único filho dele com a Raquel, que parece que era uma preferida. Ele antes teria casado com outras. Não foi aqueles 7 anos de pastor, serviu Jacó a Labão, o pai de Raquel, serrana Bela, mas não servia o pai, servia a ela, e só a ela o prêmio pretendia. Isso, exatamente. Então, e aí o José, o que aconteceu? Como os irmãos tinham, pelo menos a história conta, né? Que os irmãos tinham muita inveja dele, porque ele era o predileto do pai. Né? E, num certo momento, os irmãos venderam ele como escravo, não é? Lá para o Egito, para o pessoal do Egito. E ele foi parar na casa de alguém, onde ele ficou escravo durante algum tempo, e depois foi acusado de tentar seduzir a mulher do dono dele, vamos dizer assim. Só que era falsa essa acusação, ele foi parar na cadeia. E na cadeia ele ficou famoso porque ele interpretava sonhos. Ele ficou muito, muito famoso por isso. Até que ele acabou indo parar no palácio. Não é? Justamente por causa dessa fama. Aí que é essa história. Não, é verdade. Inclusive... Então, fala. E diz também que o José, ele era parente do Moisés. Era tio-avô do Moisés. Aí é a segunda história, né, que emenda com essa. Não, olha, pode ser. Mas eu acho que não tem nada errado no que você colocou, não. Só que, Miriam e Roberto, com um detalhe. Vamos lembrar que se os judeus ficaram 400 anos no Egito, que é o que consta da história vista pelos judeus, Moisés certamente não poderia ter sido aparentado da primeira pessoa que foi para o Egito. Pelo menos não um parente direto. Quer dizer, aí eu já fico pensando... Estou vendo, falam que é um pouco menos de tempo, não sei. Deve haver discordância nisso. Não, mas, de qualquer maneira, quando eles colocam, acho que no Gênesis, que colocam a idade, o tempo de cada um e tal, tem os números que tem um outro significado, não é para pegar o pé da letra. Com certeza, não é o Matusalém que viveu 960 anos. Isso, evidentemente não, né? Não pode Mas eu ser. acho que o que importa é que até o tempo que viveu José, os judeus realmente não eram escravos. Né? Porque o José era um protetor deles, né? De certa maneira. Aí morreu o José. Mas quando morreu o José, é que eles teriam começado a ser escravizados. Mas ele não foi vendido como escravo? Passaram 400 anos, por aí. O José foi vendido como escravo. Foi. Mas aí ele, através da interpretação de sonhos e tal, ele foi inclusive, prevendo as secas, os problemas e tal. É verdade. E aí ele foi subindo em consideração, ele ficou sendo o primeiro-ministro lá. Né? Miriam, agora eu vou te lembrar uma coisa. Você sabe quando você me despertou a curiosidade? Foi uma vez que eu estava apresentando um trabalho sobre o Egito. E estava se falando das pirâmides e tal, e você falou, não, mas quem construíram foram os egípcios que eram escravos. Eu falei, não eram escravos. E no trabalho que eu fiz, eu mostrei que a primeira greve que teve de trabalhadores exatamente aconteceu nos construtores das pirâmides. Você está lembrado? Até mostrei os documentos. Então, foi a partir disso que você me falou que eram escravos, e eu achava que não eram escravos, que eu fui pesquisar. E como bem disse o Arthur, realmente, muitas das coisas que estão na Bíblia não textualmente são iguais, mas são factíveis de terem ocorrido. É o que eu acho. Então, viu, Miriam? Então, você falou que foram escravos? Eu não sei se quando eles estavam escravizados foi que eles fizeram as pirâmides, eu não sei os tempos, né? Não tem nada a ver. As pirâmides foram feitas até a 4ª dinastia, isso era mais de 1000 anos antes dessa possível existência do Moisés, do José, e etc, e tal. Né? Quer dizer, são totalmente extemporâneos esses dois fatos.
Ok. Bom, pessoal, eu agradeço. Puta, eu não queria causar polêmica. Eu acho que foi... maravilhoso. Não, mas eu acho que é interessante. Nós vamos ter aí uma apresentação em dezembro, que o Ari articulou. Eu estou aqui agora, deixa eu pegar o nome aqui, mas hoje eu postei a programação, né? Então, vocês podem dar uma olhada. Que vem um rabino falar. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Ari, você está por aí? Não. Acho que não. Ari já virou abóbora. O Ari, Rosa, o Ari já tinha lavado a louça hoje? Acho que ele está vendo o lavar jogo. A louça, hein? Olha, foi na Conceitos Básicos do Judaísmo, que vai ser no dia 21 de dezembro, de Henrique Friedman. O Wagner, Eu acho que vai ser interessante. Eu acho que, de qualquer maneira, seria legal se o Arthur conseguir achar esse filme aí e postar, seria muito legal. É muito interessante, eu vou achar, sim. Isso. É filme ou documento? Arthur, é documentário? E teve mais 2 filmes interessantes que toda vez que eu começo a contar... Eu conheci a história do judaísmo, a história dos 10 Mandamentos, pelo filme Os 10 Mandamentos. E eu assisti em 1960. Provavelmente muitos de vocês também assistiram. Eu assisti também. Charlton Heston. Se eu contar essa história para os meus netos lá nos Estados Unidos, eu tenho uma filha que é ultra-ortodoxa, e o que eu conheço de judaísmo, eu comecei aprendendo nos 10 Mandamentos do Cecil B. DeMille. E aí o que aconteceu é o seguinte: cada vez que eu vou contar a história para meus netos americanos que são religiosos, a minha filha manda eu ficar quieto, que eu estou falando bobagem, né? Tá certo, mas eu tenho certeza que eu não estou, né? Aí apareceu um segundo filme, mais recentemente, se vocês lembram bem, o filme chamou-se Êxodo, que foi também exatamente a propósito do mesmo tema, não é? Sobre o êxodo do Egito, só que com uma característica muito mais realista. E ele comenta, uma das coisas que a gente aprendeu nesse segundo filme do Êxodo é que os israelitas teriam atravessado o Mar Vermelho numa rasa, num momento maré baixa. Uma maré baixa, exatamente. E foi interessante, é um outro aspecto que também foi mas o livro dos 10 no... Mandamentos aparecia aquela parede de água, assim, era muito legal. A travessia do Mar Vermelho, a parte mais rasa para atravessar o Mar Vermelho, tem 20 metros de profundidade. Pois Fala, Ivan. Já estou colocando minha barba de molho aqui, vou incluir um capítulo especial sobre os vinhos de Israel da próxima semana. Fala mesmo. Tá bom? Fala mesmo. De repente, até aí uns rosados também lá do Vale do Beká, no Líbano. Legal, uma região muito interessante do ponto de vista vinícola também, tá bom? Legal. Ótimo. Fala, Moisés. No começo da sua apresentação, eu te falei que tem um documentário muito interessante. E, realmente, nesse documentário, ele apresenta um caminho muito parecido com esse que você colocou. Se você puder achar e colocar, no grupo seria legal, Moisés. Eu vou ver se eu acho isso, porque é bem o caminho que você falou. Mas vai por cima do Mar Vermelho, é uma região pantanosa que tem... Os Lagos Amargos. Lagos Amargos, chama aqueles muito lagos que tem. E parece que tem coisas vermelhas. E eles atravessaram por ali. É o que eu acho. Tem um erro de tradução aí, perdido no translation, entre Mar Vermelho e essa área. Então, isso daí está ótimo. A gente só precisa melhorar ou ver aonde o quando, mas o resto está perfeito. Legal. Moisés, muito bom. Ô, Moisés, foi 1.200, cara. Tô amarrando uma aposta com você. Tá bom. Cara, a hora que eu olhei pra caramba, cara, eu procurei... Realmente, acredita em mim, eu procurei e legal achar qual que era o mais lógico, qual que era o mais factível. Mas, enfim, eu não abro mão. Minha data é 1.200. Tá bom.
Ok. Pessoal, legal. Vamos, se vocês puderem, tanto o Arthur como o Moisés, encontrar essas referências aí, esses links, Arthur, seria muito legal. A última pergunta. Arthur, o que você disse que viu e que vai postar é um filme ou é um documentário? É um documentário de 2 horas. Porque filme é... É um documentário de 2 horas, não é um romance, é tudo que ele, como cientista, historiador, caracterizou na cronologia dos eventos relacionados com o Êxodo. Então, é algo que vai bater em cheio com tudo que nós estamos falando. Arthur, põe aí, sim. Eu me interesso, acho legal isso, tá bom? Pessoal, obrigado. Boa noite. Parabéns, Roberto. Foi ótimo. Tchau. Muito bom. Rosa, fala para o Ari parar de lavar prato, viu? Pois é. Falou. Tchau, pessoal. Tchau, Moisés. Tchau, Wagner. Rosa. Tchau. Tchau.